Israel, na Guerra dos Seis Dias, conquistou toda a Península do Sinai e mais a faixa de Gaza e a Cisjordânia. E nas negociações de paz com o Egito, Israel se propôs a devolver 100% do território conquistado. O Egito aceitou com a condição de que Gaza não fosse devolvida. O Egito não aceitou a faixa de Gaza por saber do potencial de terror, a Irmandade Muçulmana presente lá, etc. Em 2007, teve uma guerra civil e o grupo terrorista Hamas expulsou a autoridade palestina da faixa de Gaza e, a partir de então, o regime de terror do Hamas está há 16 anos dirigindo a faixa de Gaza sem novas eleições e com mão de ferro. E eu disse que, terminada a missão israelense, que é ou a rendição ou a eliminação do Hamas, as coisas melhorariam. Ele falou: Marcos, deixa eu te dizer, isso não vai acontecer, porque você vai eliminar o Hamas, mas você não vai eliminar a ideia. A ideia está plantada numa geração que vem desde criança sendo educada para o extermínio de Israel. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Estou esperando aqui o Marcos Susskind. Ele escreveu hoje na Gazeta do Povo sobre o Conselho de Direitos Humanos da ONU, que é inacreditável. Tem até o Irã. Quer dizer, para ser um Conselho de Direitos Humanos, deviam ser pessoas preocupadas com direitos humanos, né? Em respeitar a diversidade, etc. E não, sabe, pessoas que não respeitam a diversidade, enfim. Oi, Marco, como vai você? Graças a Deus, bem, embora extremamente envergonhado da minha incapacidade tecnológica. As únicas pessoas, o povo que tem que estar envergonhado é o povo que está fazendo guerra. Esse povo, sim, tem que estar envergonhado. Mas esse povo não se toca, né? Eu li seu artigo sobre o Conselho de Direitos Humanos da ONU, é brincadeira, né? É brincadeira. É realmente... É para a gente não levar a sério, né? Deve ser. Infelizmente. Mas você tá onde? Você está em Tel Aviv? Não, eu estou ao sul de Tel Aviv, a 15 quilômetros ao sul de Tel Aviv, na cidade de Holon, 65 quilômetros da faixa de Gaza. É uma cidade na periferia, ou na grande Tel Aviv, né? No que aqui em Israel é chamado de Gush Dan, que poderíamos traduzir como região metropolitana de Tel Aviv. E você já está aí há 8 anos? Eu vivo há 8 anos aqui em Israel, sim. E até então estava tudo bem? Tudo bem em termos, né? Nós temos tido confrontos com Gaza contínuos, né? Há 2 anos atrás tivemos, ou até menos de 2 anos atrás, tivemos uma bateria tremenda de foguetes lançados por um outro grupo terrorista da faixa de Gaza, que é a Jihad Islâmica. O Hamas não participou daquela operação, mas tivemos uma operação muito dura. E 2 anos antes tivemos uma outra operação, essa sim, contra o Hamas. De novo, foi quando, pouco depois de eu ter imigrado para cá. Então, não é que é uma situação... É recorrente. O terror é recorrente, né? O terror, desde que a faixa de Gaza foi tomada pelo Hamas, Israel sofre com o terror das diversas facções terroristas lá da faixa de Gaza. Se Israel conseguir retomar a faixa de Gaza ou eliminar o Hamas, quem vai ficar com a faixa de Gaza? Porque o Egito já não quis, não é? Na verdade, Israel, na Guerra dos Seis Dias, conquistou toda a Península do Sinai e mais a faixa de Gaza e a Cisjordânia. E nas negociações de paz com o Egito, que foi o primeiro país árabe a fazer as pazes com Israel, Israel se propôs a devolver 100% do território conquistado, que era 5 vezes maior do que o Estado de Israel. O Egito aceitou com a condição de que Gaza não fosse devolvida. O Egito não aceitou a faixa de Gaza por saber do potencial de terror, a Irmandade Muçulmana presente lá, etc. Israel ficou com a faixa de Gaza desde então até 2005. Em 2005,
em função dos acordos de Oslo que tinham sido celebrados antes, a autoridade palestina passou a ser o representante oficial dos palestinos. Israel, em atitude unilateral, saiu da faixa de Gaza e entregou a administração da faixa de Gaza para a autoridade palestina. Só que 2 anos mais tarde, em 2007, teve uma guerra civil e o grupo terrorista Hamas expulsou a autoridade palestina da faixa de Gaza, matou tantos oficiais da autoridade palestina e da força militar da autoridade palestina quanto eles conseguiram matar. E, a partir de então, o regime de terror do Hamas está há 16 anos dirigindo a faixa de Gaza sem novas eleições e com mão de ferro. O que você acha que vai acontecer agora? Qual é a sua expectativa? A minha expectativa seria que as autoridades dirigentes, tanto militares como políticas de Gaza, aceitem as 3 condições de Israel para o fim da guerra, que são a devolução dos nossos reféns, a deposição das armas dos terroristas e o rendimento incondicional dos 15 líderes do Hamas, tanto da área política como da área militar. Os nomes deles são conhecidos, Yahya Sinwar, Mohammad Deif, etc. Esses 15 líderes deveriam se render incondicionalmente. Infelizmente, nem rendição, nem deposição de armas e nem a devolução dos nossos reféns está ocorrendo e, portanto, infelizmente, a guerra continua. E o que a gente viu foi o líder do porta-voz do Hamas dizer que que o objetivo é exterminar Israel. Bom, não é novidade, isso não é que ele falou agora, Não, isso está na carta de fundação. Reafirmou, né? Ele só reafirmou, está na carta de fundação do Hamas, e é o que eles dizem e educam a sua população desde criança para isso mesmo, para a eliminação física dos judeus e do Estado de Israel. E o que será que vai acontecer? O que você acha, por exemplo, Israel permite que os palestinos trabalhem em Israel. Não há emprego na faixa de Gaza para todos eles, né? Eles passariam um perrengue danado lá. Então, eles vão trabalhar em Israel ganhando mais. Agora, Israel vai continuar permitindo isso, porque assim como entram os trabalhadores, também devem entrar terroristas, né? A sua pergunta é excelente. Nós temos que dividir a Palestina em 2 áreas. A Cisjordânia, que ainda é governada pela autoridade palestina, e a faixa de Gaza, onde a autoridade palestina não governa, quem governa é o Hamas. Da Cisjordânia entram diariamente em Israel algumas centenas de milhares de trabalhadores que vêm buscar o seu ganha-pão aqui em Israel. Eu quero lembrar para o teu ouvinte que a distância da Cisjordânia, por exemplo, até Jerusalém, é mais ou menos a distância do Leme até Tijuca. A distância da faixa de Gaza até Beersheba, para quem mora em São Paulo, é mais ou menos a distância do centro até o Itaim. Então, as distâncias aqui são muito pequenas e é muito fácil vir trabalhar e voltar para casa no final do dia, etc. Então, centenas de milhares de palestinos vêm da Cisjordânia para trabalhar aqui em Israel. Na faixa de Gaza, até o Hamas tomar o poder na faixa de Gaza, 46% dos palestinos em idade de trabalho trabalhavam em Israel. 46%. O número é muito grande. Só que, a partir de que o grupo terrorista Hamas adotou, conquistou o governo após a Guerra Civil, ele começou realmente a infiltrar no meio desses trabalhadores muitos terroristas que vinham trabalhar em Israel. E aí começaram, inicialmente, os esfaqueamentos, depois bombas colocadas dentro de ônibus, restaurantes e tal, depois os homens-bomba, depois os atropelamentos intencionais, e aí Israel optou por eliminar a possibilidade de trabalhadores de Gaza virem trabalhar em Israel, vinham só os palestinos da Cisjordânia. Alguns anos atrás, Israel começou a autorizar novamente a entrada de cidadãos de Gaza para trabalhar aqui. Inicialmente foram 3 mil, esse número foi aumentado rapidamente para 9 mil, e na semana do massacre trabalhavam aqui 18.700 funcionários de Gaza.
Ainda não é o número de 83 mil que trabalhavam aqui antes de 2005, mas nós temos 18.700 e estava em negociação a entrada de mais 7 mil trabalhadores. Infelizmente, com esse massacre brutal de que nós somos vítimas, houve uma decisão ontem no parlamento israelense que não serão mais aceitos funcionários de Gaza aqui. O que é terrível para os palestinos que não são terroristas, né? Porque eles perdem o ganha-pão. Né? A questão não é só tempo, os palestinos que não são terroristas. Nós temos o seguinte, nós temos infiltrados terroristas entre esse pessoal, mas nós temos entre esse pessoal muita gente que não é terrorista, mas é informante. E é informante por questões financeiras. O sujeito que leva fotografias das bases militares israelenses, das fábricas, dos assentamentos das aldeias israelenses, que mapeiam as ruas, etc., acabam sendo remunerados pelo Hamas. E muita gente faz isso não porque é terrorista e nem sequer porque é simpatizante do Hamas, é porque quer ter um pouquinho mais de dinheiro no bolso e não conseguiu entender a profundidade do ato deles. E foi com esses atos que eles conseguiram essa terrível invasão, essa destruição, essa morte, degola, etc., de israelenses. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para lembrar o Sexteto da Leda, ou seja, os suplementos que eu uso todo dia e que recomendo que você use. Você entra no site da Doctors First, usa o cupom LEDA5 para adquirir a coenzima Q10, seu coração agradece, a vitamina K2, o magnésio, fundamental na vida da gente, ômega 3, melatonina, porque uma boa noite de sono é tudo, e cúrcuma, porque seus joelhos, as suas articulações agradecem. Agora, se você quiser, você pode acrescentar a vitamina D3, perfeita para a imunidade, ok? Site da Doctors First, estou esperando vocês. Sexteto da Leda, cupom LEDA5. Até lá. E como é que... Eu não ve... Você vê alguma perspectiva? O que você vê de perspectiva? A minha perspectiva... Eu tive hoje uma discussão com um blogueiro aí, do Brasil, Didi, sobre esse assunto. E eu disse que, terminada a missão israelense, que é ou a rendição ou a eliminação do Hamas, as coisas melhorariam. E esse Didi, que não é israelense, não é judeu, é simplesmente um estudioso de guerras, ele diz que estuda muito a questão de guerra, ele falou: Marcos, deixa eu te dizer, isso não vai acontecer, porque você vai eliminar o Hamas, mas você não vai eliminar a ideia. A ideia está plantada numa geração que vem desde criança sendo educada para o extermínio de Israel. Nas escolas, eles fazem simulações com crianças de 4, 5, 6 anos matando judeus. No colégio, quando eles já estão com 12, 13, 14 anos, eles fazem acampamentos de assalto aos judeus. E assim por diante. E o Didi disse: Marcos, eu temo muito em te dizer que você está errado. Vocês vão eliminar o Hamas, mas não vão eliminar a ideologia. É uma coisa que me deixou muito abalado e que está me levando a pensar quanto tempo vai levar para eliminar da cabeça dessas pessoas que estão sendo educadas desde bebês ao ódio e ao assassinato, quanto tempo vai demorar para nós conseguirmos mudar esse tipo de pensamento? Algumas gerações. É lamentável, mas é verdade. Não é? Porque você vai mudar quando você começa a... Eu vi vídeos, a gente vê, né? Recebe vídeos. Eu recebi vídeos de crianças de 6, 7 anos falando de ódio, entendeu? E de eliminar judeus. Quer dizer, quando você começa a educar assim para a morte, para matar, você demora um tempo. Mas, nesse momento, você acha que Israel tem capacidade para eliminar o Hamas? Olha... Tem. Agora, se vai conseguir, não se sabe. Né? Não se sabe, mas a campanha militar está conseguindo os objetivos que foram traçados.
Israel já conseguiu cortar a faixa de Gaza em dois e abrir um corredor de separação entre o norte e o sul. Como provavelmente seus ouvintes sabem, Israel prometeu a todos os habitantes da faixa de Gaza que moram no norte para que se desloquem para o sul, porque no sul não seriam atacados. E só quem fica no norte será atacado. 1.150.000 habitantes do norte desceram para o sul. No sul eles têm água, eles têm remédio, eles têm alimento, eles têm energia elétrica, eles têm abrigo, eles têm hospitais, etc. Mas, infelizmente, dos 250 a 300 mil continuam na parte norte. Esses 250 a 300 mil que estão lá, parte por decisão própria, de não querer sair, mas uma parte também significativa está lá porque, a partir de um determinado momento, o Hamas não deixou mais sair. O Hamas precisa deles como escudos humanos para usar na propaganda anti-israelense. Então, eles colocaram nas estradas bloqueios para evitar a saída. Israel, depois de ter conquistado esse corredor, ele conseguiu abrir. Tem duas estradas, norte e sul. Imagina no Brasil uma estrada que vai de Fortaleza, por exemplo, até Porto Alegre. Tem duas estradas paralelas na faixa de Gaza que cortam o país de norte a sul. Uma estrada chama Caminho do Mar e a outra chama Estrada Salahadin. A Estrada Salahadin está totalmente nas mãos de Israel agora. Israel abriu, antes de ontem, a Estrada Salahadin para todo mundo que está no norte e quiser ir para o sul, para poder ir em segurança. Durante esses, até então, 28 dias de guerra, não havia nenhum tipo de bombardeio sobre a Estrada Salahadin. A estrada foi aberta das 11 horas da manhã até as 16 para passagem de civis, pois nesse horário o Hamas bombardeou a estrada pela primeira vez em 28 dias. Israel não desistiu e abriu a estrada novamente ontem, das 10 da manhã às 2 da tarde. Ontem, algumas centenas de veículos sim conseguiram passar, mas alguns não conseguiram chegar até a estrada, porque o Hamas está bloqueando dentro da faixa de Gaza, na parte norte, o acesso para chegar à estrada que está já em mãos israelenses. E hoje, novamente, a estrada foi aberta da 1 da tarde até às 5 da tarde. Eu não tenho notícias, infelizmente, nesse momento, de quantos veículos passaram. Sei que ontem passaram algumas centenas. Anteontem, muito poucos por causa do bombardeio. E aí, num segundo momento, então, quanto mais gente sair, melhor para Israel atacar sem prejuízo dos civis, né? A ideia de Israel não é matar civis. Você conhece ou sabe o que é o toque no teto, que Israel utilizava até o dia 6 de outubro? Até o dia 6 de outubro, o Hamas utiliza majoritariamente locais civis para suas operações. Eles se escondem dentro de escolas, dentro de hospitais, dentro de bibliotecas, dentro de, enfim, edifícios civis e tal, ocupam 2, 3 andares num prédio de 10, e lá eles colocam armazenamento de mísseis, em outros lugares, centros de comunicação, salas de reunião, produção de material bélico, etc. Ora, Israel descobria esses locais civis e fazia o que se chamava toque no teto. Toque no teto é um petardo que é jogado sobre essa construção e ele faz um barulho muito grande e emite uma fumaça branca. Essa fumaça branca fica no ar e, dependendo do tipo de petardo que é jogado, ela pode ficar durante 30 minutos, 45, 60 ou 90 minutos. Então, durante o período que a fumaça branca está sendo exalada, significa que os civis que moram nesse local, que estão nessa região, têm tempo de sair, porque esse local será atacado pela aviação israelense. Só que junto com os civis saíam os terroristas também. Claro que se nós estamos falando numa fábrica de mísseis, talvez eles conseguissem levar alguns mísseis, mas não dava para levar o torno mecânico. Não dava tempo de levar o material produtivo. E então esse local era atacado e destruído. Até o dia 6. A partir do dia 7 do massacre, Israel mudou a política. Israel não faz mais o toque no teto. A partir de agora, Israel ataca sem avisar antes. Mas Israel falou para a população civil, vocês têm que sair para o sul. E pelo que me consta, Leda, Israel é o único país do mundo que fez o que fez. Que foi criar uma rede de rádio e televisão que anuncia em hebraico e em árabe
ou perdão, em hebraico não, em inglês e em árabe, durante 24 horas, vão para o sul. No sul vocês estarão protegidos. Se vocês ficarem na região norte, vocês estão colocando a vossa vida em perigo. O norte será atacado. Vocês têm 24 horas para sair. Esse período de 24 horas foi estendido 11 vezes. Então, eles tiveram 12 dias para sair, Israel avisando. Mas não foi só por rádio e TV. Israel também mandou por WhatsApp para todos os telefones de Gaza em árabe e inglês. Israel também publicou em todas as redes sociais, Telegram, Instagram, etc. Em todas as redes sociais, Israel publicou, Facebook, que vai atacar o norte e pedindo para a população civil sair do norte para não ser ferida. E, finalmente, nos últimos 4 dias, Israel está jogando panfletos em árabe, dizendo para sair e, inclusive, dando as rotas de fuga, quais são os lugares que são seguros para irem. Ora, o Hamas impede uma parte de sair e outra parte voluntariamente não sai. Você pode dizer que Israel está atacando os civis? Esses civis estão se colocando em risco por decisão própria. Infelizmente, Israel não quer matar civis. Israel não tem nada contra o palestino comum na faixa de Gaza. Israel quer e vai acabar, se Deus quiser, com o Hamas, seja com o poderio político do Hamas, com o poderio militar do Hamas e com o arsenal do Hamas. É isso que Israel está atrás e vai conseguir, se Deus quiser. E por que eu digo que vai conseguir? Porque nós tivemos diversas ações de incidentes e guerras ao longo de todos esses 16 anos com o Hamas. Cada vez que nós assinávamos um cessar-fogo, havia uma mudança para pior. Por exemplo, no primeiro ataque em 2008, os morteiros do Hamas atingiam entre 1,5 km e 3 km. No segundo incidente, em 2011, o equipamento deles já atingia 10 quilômetros dentro de Israel. Eu não vou passar por todas as etapas, mas atualmente eles têm foguetes de precisão que atingem 250 quilômetros. Eles conseguem atingir 250 quilômetros. Então, em cada cessar-fogo, o que a gente vê é que o espaço entre um cessar-fogo e o próximo incidente militar é o tempo deles aprimorarem as suas armas, as suas capacidades bélicas, os seus foguetes, etc. Não dá mais para ter cessar-fogo. Agora, ou temos paz, ou temos a destruição do Hamas. Não há a possibilidade de cessar fogo com a continuação de existência do Hamas. Com quem que a faixa norte da faixa de Gaza, o limite norte faz limite? Com o Líbano? Não. Israel tem limite ao norte com o Líbano. A faixa de Gaza fica no sul de Israel, tá? E ela é cercada assim, do lado ela faz oeste. limite embaixo com o Egito, não é isso? No sul? Então, ela tem na parte oeste, ela tem o mar Mediterrâneo. Ao norte e a leste, Israel, e ao sul, o Egito. Tanto Israel como o Egito têm suas fronteiras com Gaza fechadas no momento. O Egito tem as fronteiras fechadas com Gaza há muitos anos, sei lá, cerca de 14, 15 anos. Por quê? Porque de Gaza saíam elementos da Irmandade Muçulmana, do qual Hamas faz parte, a Jihad Islâmica faz parte, mas há outros grupos, e saíam para fazer atentados no Egito, porque a Irmandade Muçulmana é inimiga figadal do governo egípcio. E o Egito, depois de sofrer milhares de atentados terroristas e mortes dos seus militares e civis, decidiu que não ia mais deixar o pessoal de Gaza entrar no Egito. Então, o Egito fechou a fronteira com Gaza bem antes de Israel. E hoje a fronteira de Gaza com Israel, que era aberta para passagem tanto desses trabalhadores que nós mencionamos, 18.700, como de comerciantes, porque muita gente de Gaza exportava para Israel. Israel importava de Gaza até o início dessa batalha tomate, cenoura, cebola, enfim, hortifrutigranjeiros. Israel importava de Gaza muito têxtil e exportava para Gaza material tecnológico, etc. Então, comerciantes de Gaza vinham para cá para comprar e para vender. Então, a fronteira entre Israel e Gaza não era hermética. Ela era aberta para diversos tipos de pessoas autorizadas a cruzarem. O que ocorre é que em época de guerra é impossível você conseguir saber se o sujeito que está entrando aqui está vindo aqui para comprar gás ou está vindo aqui para se explodir num restaurante.
Pois é, mas e com isso a economia de Israel também vai sofrer, né? Não, Israel não vai sofrer, já está sofrendo. Está sofrendo bastante. Em primeiro lugar, tem 360 mil reservistas convocados para o Exército. Nós temos a guerra em Gaza e temos a ameaça de guerra no norte, na fronteira com o Líbano, onde o Hezbollah tem aberto fogo diariamente contra Israel. Mas não é uma situação de guerra, é situação ainda de escaramuças. Mas esses 360 mil homens que foram homens e mulheres que foram convocados como reservistas tiveram que deixar seus empregos, suas empresas e tal. Você hoje anda nas ruas, você vai passar numa rua de comércio, você vai ver de repente uma sapataria está fechada, ali mais na frente é uma farmácia que está fechada, mais adiante um restaurante que está fechado. Não está tudo fechado, mas muita coisa está fechada. Alguns porque os donos estão no front, outros porque os funcionários estão no front, não tem quem trabalhe. Então a economia já está sofrendo. Eu sou guia de turismo, não tem turismo. Eu ganho por dia que eu trabalho. Não estou trabalhando, não estou ganhando nada. Mas não sou só eu. O motorista do ônibus que leva os meus turistas também não está trabalhando. A companhia de ônibus que aluga o ônibus também não está trabalhando. O restaurante que serve refeições para esses turistas está fechado, porque não tem turista. Os museus e os pontos de atração turística que vivem dos ingressos não tem quem visite, não estão recebendo. Então, eu estou mostrando o pequeno mundinho do turismo, que é um mundinho desse tamanho. Imagina isso nos restaurantes, nas farmácias, nos shopping centers, nas fábricas de alimentos, em todo lugar. Então, a economia está sendo profundamente abalada, sem dúvida, Lê. E o abastecimento também, né? Não. Graças a Deus, o abastecimento não está sendo abalado, e isso é por causa de uma situação que eu acho que é única em Israel, que chama-se voluntariado. Centenas de milhares de pessoas, homens, mulheres, crianças, idosos, estão se voluntariando em todas as áreas do país. Então, por exemplo, nas plantações de tomate, se não é colhido a tempo, não só apodrece na plantação, como também ele danifica a próxima qualidade do tomate que vai nascer. Não só esse apodrece, mas o próximo que vai nascer nasce muito mais ácido. Então é preciso colher esses tomates, nem que seja para jogar no lixo, mas simplesmente para pelo menos que a próxima colheita não seja perdida. Então, dezenas de milhares de pessoas foram para os campos para ajudar a colher tomate, pepino, alface, etc. Fábricas, como por exemplo a fábrica de Beeri, a maior fábrica de envelopes do país, Beeri foi totalmente destruído, 35% da população foi morta, outros 20% foi sequestrado para dentro da faixa de Gaza, e o kibbutz está destruído. E, no entanto, eles pouparam a fábrica, porque dentro da fábrica não tinha ninguém para matar naquele momento. Era sábado. Sábado aqui é como no domingo no Brasil, está tudo fechado. A fábrica estava fechada, não tinha por que destruir a fábrica. A fábrica ficou inteira. Então, voluntários estão lá. Trabalhavam na fábrica 340 funcionários, hoje tem 90 voluntários e a fábrica está sendo tocada e está produzindo os envelopes. Enfim, voluntários estão procurando fazer com que o abastecimento do país continue. Logicamente que há um risco de que em algum momento nós tenhamos uma restrição de abastecimento. Hoje, por exemplo, nos nossos supermercados, e é voluntário ainda, mas ninguém compra mais de 3 quilos de tomate, para que não falte para ninguém. Nunca teve limitação, ainda não tem limitação, mas existe a consciência de que se eu levar 5 quilos de tomate, talvez o meu vizinho não tenha um para ele. Então, o limite que nós nos mútuos estabelecemos é 3 quilos de tomate por família. E coisas assim. Então, o país está plenamente abastecido ainda. O Israel tem uma cultura de voluntariado, né? Porque você também é voluntário, não é? Não trabalha com drogaditos, não? Não. Eu fui voluntário no Brasil com drogadictos durante 19 anos. Eu trabalhei na recuperação de drogadictos e na educação de pais e familiares, como lidar com o drogadicto na família para levá-lo a uma situação em que ele queira se recuperar. Mas depois que eu imigrei para Israel, a minha esposa falou, chega, 19 anos foi suficiente. Aqui eu sou voluntário com idosos. Nós temos aqui em Israel um grupo... Israel,
a vida média da população é bem alta. Então, nós temos muita gente aqui na faixa de 90, 92, 95 anos de idade. Muitas dessas pessoas ou não tiveram filhos, porque sobreviventes da Segunda Guerra Mundial não queriam que seus filhos passassem pelo que eles passaram e optaram por não ter filhos. E aí, se perderam a esposa ou o esposo, estão sozinhos. Eu visito velhinhos acima de 90 anos, individualmente, e fico 1h30 por semana em cada uma das casas, conversando com eles, dando para eles um pouco de esperança, falando, em alguns casos, quando eles têm dificuldade de enxergar, eu leio para eles jornais, em outros lugares conto piada, dependendo da família que eu estou visitando, da família não, do velhinho que eu estou visitando, a gente tenta adaptar o papo para ser aquilo que ele quer ouvir. Alguns querem falar, eles querem contar a história da família e repetem a mesma história a cada terceira, quarta visita, como se a gente nunca tivesse ouvido. Mas eu faço isso com muito prazer e eu posso dizer uma coisa para você, eu ganho muito mais que eles. É um exercício. O voluntariado é muito bonito, né? Mas essa espécie de trabalho com a quarta idade, né? Com 90 e tantos anos, é muito bonito. Requer muita paciência, mas é muito bonito. É maravilhoso você ver o sorriso do velhinho que não encontra com ninguém de segunda até segunda e de repente você toca a campainha e ele te vê e ele abre um sorriso de orelha a orelha e te dá um abraço e a primeira coisa que ele te pergunta é: você quer café ou água? Porque ele quer te servir, ele quer sentir que você, sabe, ele quer te mostrar que ele está É te satisfeito que mostrar você chegou. uma É muito bonito, coisa, é né? muito bonito. Recomendo a quem puder fazer isso. E você perdeu algum desses velhinhos, não? Não, você diz como Por resultado da conta guerra? por conta da guerra. Não, por conta da guerra. Na verdade, por conta da guerra, houve muitos idosos que foram assassinados, fuzilados, etc. Mas como isso aconteceu no sul do país e eu moro no centro, eu não tive nenhum conhecido. Na verdade, tenho um amigo meu brasileiro que, por milagre, escapou, porque ele mora no kibbutz Nachaloz, que é outro kibbutz onde o índice de mortes foi absurdo, mas nesse sábado ele tinha ido visitar o filho, ele e a esposa tinham ido visitar o filho, Luiz Mário, e eles foram visitar o filho e se salvaram pela visita. Um livramento mesmo, né? Né? O filho deles mora no norte. Você tem ouvido muitas sirenes aí na sua cidade ou não? É uma região Lógico, calma. eu estou a 65 quilômetros da faixa de Gaza e estou a 15 quilômetros de Tel Aviv. Aqui é a nossa região, né, essa região metropolitana de Tel Aviv, que engloba Rishon LeZion, Tel Aviv, Holon, onde eu moro, Bat Yam, Azor, é uma região que eles visam constantemente. Durante esses 31 dias de guerra, nós só não tivemos foguetes sobre a nossa cidade no segundo dia de guerra e no 14º dia de guerra. Todos os outros dias nós tivemos sirenes, pelo menos 2 por dia, teve dias que tivemos 4 e 5 também. Não sei se o teu ouvinte sabe como funciona o sistema de defesa aqui, mas se você me permitir, eu gostaria de explicar. Pode explicar. Ok. Quando um foguete é disparado por uma determinada região, um sistema de computação identifica a trajetória do foguete e a provável região onde ele vai cair. Naquela região onde ele vai cair, são acionadas sirenes que é para a população procurar abrigo em abrigos antiaéreos, antibombas. Dependendo da cidade, do local, você tem 40 segundos para chegar, você tem 1 minuto. Aqui na minha cidade nós temos 90 segundos. É mais do que suficiente, no meu caso, porque eu tenho dentro de casa abrigo antibomba. Na verdade, todos os edifícios construídos nos últimos 20 anos aqui na minha cidade são obrigados a ter um abrigo antibomba, um quarto abrigo antibombas dentro de casa. É Os a prédios que... Tati, que foi quem me deu o seu contato, Israel Baitati, Sim, ela me mostrou um bunker durante a entrevista. Ela mostrou as paredes grossas, a porta fortalecida, né?
Foi aí que eu fiquei sabendo, eu nunca tinha visto um. Na verdade, as portas são portas muito grossas É, de aço, ela à me prova de mostrou. bala. A janela, nós temos 3 janelas, né? Em tempos de paz, temos uma veneziana e uma janela de vidro, mas depois da janela de vidro, tem uma janela de aço que só é fechada durante os bombardeios, né? E ela também é muito espessa e ela é a prova de mísseis também. Mas não é Então, desesperador viver num lugar que você tem. como é? Eu estou falando isso, mas eu morei. Eu estou em São Paulo há 5 anos e eu morei 40 anos no Rio de Janeiro, em frente à Rocinha. Então eu estou cansada de ouvir barulho de tiros e tal. Eu sempre ouvi isso. E o Rio de Janeiro tem um trecho da cidade que é apelidado, olha isso, de faixa de Gaza, de tão violento que é, né? Mas eu vou te fazer essa pergunta assim mesmo. Não é desesperador ou não é muito tenso viver com essa ameaça permanente, tendo que ir para esse quarto a qualquer momento? Olha, é extremamente incômodo, é extremamente incômodo. Ah, logicamente, nós estamos falando em época de guerra, em época de paz não tem isso. Uhum, Mas é também um motivo de muita segurança. Eu estava explicando para você que nós temos, então, a sirene que nos orienta a ir para o uhum. quarto, para o abrigo 90 antibomba. Nós temos o abrigo segundos. antibombas, que também nos protege uma vez que nós estamos lá dentro. Mas, além dessas duas situações, que é o aviso e o quarto antibombas, nós temos aqui o domo de ferro. O domo de ferro é um sistema que abate o foguete inimigo no ar. Ele consegue um índice de sucesso de 97%. Infelizmente, 3% passam. Aqui em Rolón, nós, durante todos esses bombardeios de 31 dias, nós temos 29 de bombardeios, 2 dias não tivemos mísseis aqui. Durante todos esses 29 dias, com um número incrível de mísseis direcionados aqui contra nós, só 2 caíram na cidade. Um caiu numa avenida bem larga, a explosão dele conseguiu destruir algumas vitrines, porque ele caiu no centro da avenida, não tinha ninguém, porque as sirenes tinham sido acionadas. Ele explodiu, ele quebrou vitrines, os estilhaços fizeram algumas marcas nas paredes, etc. E o segundo caiu numa sinagoga, num horário que não havia orações, então, graças a Deus, ninguém morreu. Mas foram 2 em centenas que foram dirigidos para cá. Então, nós temos um nível de segurança, Leda, que na faixa de Gaza do Rio de Não Janeiro provavelmente não tem. tem. Não deve ter sirene para dizer quando o pessoal vai abrir Imagina. fogo. Não deve ter abrigo para o cara ir se esconder. Não, o E cara também se não tem joga no domo de chão ferro para atrás interceptar os e tiros. reza, né? Porque é a única coisa que pode fazer. Então, a sensação de segurança aqui, ela É existe. A real, né? angústia, a angústia maior não são os mísseis. A angústia maior são as perdas humanas. 1.400 pessoas. É muito duro. Hoje um pai, desculpa, hoje um pai descobriu que a filha dele está viva, uma menina de 8 anos, Ai, que desde o dia 7 tinha sido comunicado a ele que a menina morreu, provavelmente queimada. Como nós temos cerca de pouco menos de 300 corpos, cerca de 270 corpos que ainda estão tão carbonizados, eles são carvão, não dá para saber quem são, não dá para fazer DNA, não tem nenhuma forma de saber quem é, pensavam que uma dessas crianças era a filha dele. Hoje descobriram que a filha dele está viva em Gaza como refém. Ele não tem meu esposa. Deus. A esposa faleceu há 6 anos atrás, essa menina tem 8, a menina tinha 2 quando a mãe morreu de câncer, e ele cria a filha sozinho. E ele estava comentando da criança. E ele falou, quando me disseram que ela morreu, eu fiquei muito feliz. O repórter falou, você ficou feliz de saber que tua filha morreu? Ele falou, claro que eu fiquei feliz. Eu fiquei vendo o filme de uma menina da idade dela sendo estuprada e morrendo com as pernas quebradas e não podiam colocar as pernas de volta juntas para enterrá-la. Pelo menos minha filha não sofreu isso. Eu fiquei contente que ela morreu ao invés de ser estuprada dessa forma. Você imagina um pai falar isso da filha. E aí ele fala, agora ela
está presa, eu não sei qual é a situação que ela está. Eu não sei se estão estuprando a minha filha. Eu não sei se ela está comendo. Eu não sei se ela está doente. Ela está sozinha. Ela tem 8 anos. Tem crianças de 2. Tem 2 gêmeas de 3. Tem um É menininho de 9 terrível. meses. Não dá para imaginar o que o Hamas fez. E dá menos ainda para imaginar como tem gente no Que mundo defende. que apoia Tem isso. gente que Leda, defende. talvez o que eu estou falando com você é uma conversa de botequim, mas eu tenho que te dizer que me dá asco pensar que existem seres humanos que podem apoiar isso. No kibbutz Kfar Aza, eles colocaram uma criança de 12 meses, ainda não tinha feito um ano, uma criança faltava 2 semanas para fazer um ano. Colocaram no forno da casa, queimaram a criança viva dentro do forno enquanto estupravam a mãe da criança. Agora me fala, você pode chamar isso daqui de alguém que está lutando para ter uma pátria? Você pode dizer que isso daqui ele está lutando porque ele quer conquistar o direito de autogestão? Ele quer matar, ele não distingue. Não posso falar de animal, porque animal não faz isso. Isso daqui são monstros. São monstros. Entendeu? Ou o caso E quando, aquela mãe que rasgaram a barriga dela, grávida de 9 meses, tiraram o feto, aí esmagaram a cabeça do feto enquanto a mãe agonizava. Como é que você pode pensar em apoiar um movimento assim, meu Deus do céu? Isso aí, 10 mil pessoas em São Paulo, na Avenida Paulista, em marcha, apoiando isso e cantando Chegou Sua Vez, Hamas. Ou no Rio de Janeiro, saíram 3 mil pessoas. Onde estão essas 3 mil pessoas? O que passa na cabeça delas? Elas podem visualizar o irmãozinho, ou o filhinho, ou o neto delas sendo assado num forno dentro de casa? Deus me perdoe. Ora, E quando é que isso desculpa, vai acabar? desculpa, eu acho que eu elevei minha voz, mas não dá para ficar em silêncio, Quando é que Leda, isso não vai dá mesmo. acabar, né? Essa é a questão. Quando vai acabar? Porque a gente não imaginou que ia assistir uma barbárie dessa, né? Sei Eu lá, eu achei acho que que nunca isso era ocorreu. coisa que já tinha acontecido lá em Auschwitz e que nunca mais aconteceria. É pior do que Auschwitz. Em Auschwitz, quem fez isso foram soldados. Aqui, quem fez isso foram terroristas ajudados por civis. 3 mil pessoas invadiram Israel. 2 mil eram terroristas, mas 1.000 deles eram civis que aproveitaram para colocar para fora o ódio que foi incutido neles em todos esses anos. Pois é, esse ódio continua lá, né, no coração, na alma, sei lá onde deles. E continua uma população com ódio existindo aí. Como é que isso vai acabar? Quando vai acabar? Você acha que vai ser uma guerra muito longa? Vai ser uma guerra até o Hamas ser destruído. O dia que o Hamas for destruído ou depor suas armas, acabou. Mas antes disso, tem que devolver os nossos reféns. Tem 242 ainda na mão deles. 4 voltaram, eram 246. Fora isso, nós temos 50 desaparecidos, que nós não sabemos se são reféns, se estão mortos, se estão escondidos. 50 ainda não foram encontrados. No início da operação, eram quase 600. Hoje nós sabemos. Israel estava usando uma coisa que dá. Nós estamos usando urubus para localizar corpos, porque o urubu acha o cadáver mais rápido do que o exército consegue andar pelos caminhos tentando achar. Então, estão soltando urubus na região fronteiriça para, com isso, encontrar os corpos e poder levá-los Meu a Deus. enterro. E esses corpos que estão carbonizados não têm a menor chance de serem identificados? Olha, a religião judaica não permite que nós abandonemos um morto sem dar a ele os últimos ritos. É uma parte muito importante da religião, a honra e o respeito ao morto. E então Israel está fazendo todos os esforços para conseguir identificar. Neste momento, além de legistas, rabinos, médicos, etc.,
o Corpo de Arqueólogos do Estado de Israel está também trabalhando, porque os arqueólogos trabalham com estudo também de corpos para identificar tempo tal, e idade. Então, além de todas as partes, vamos dizer assim, patológicas, etc., também arqueólogos estão trabalhando e já conseguimos identificar 836 civis mortos, enterramos já 740 e poucos, conseguimos identificar 348 militares mortos, mas temos ainda cerca de 270, 260, 280, não tenho o número exato, que ainda não foram identificados. Os dentistas no país inteiro estão sendo mobilizados para entregar informações das arcadas dentárias, porque o corpo carbonizado no estado em que ficou, não sei se você sabe como eles faziam, eles entravam nas casas e jogavam uma bomba. Essa bomba, na hora que você abre, ela é jogada dentro da casa e depois de cerca de 30 segundos ela começa a se expandir calor, e ela chega a 3.000 graus. E a 3.000 graus você queima um corpo humano, vira carvão. E o DNA não identifica carvão. Tem que ser só arcada dentária. Só que nem todo mundo foi a dentista. Nem todo mundo. Crianças. Criança foi a dentista que tirou chapa dos dentes. Quando os teus filhos tiraram chapa dos dentes pela primeira vez. Então não tem informação. Não tem informação. É tudo muito Mas triste, meu Deus. a decisão por enquanto é não enterrar nenhum corpo sem saber quem é. Acontece que tem muita gente decapitada, tem muita gente desmembrada, e você não consegue associar qual tronco pertence a qual cabeça e coisas do estilo, principalmente depois de terem sido também queimados. É tudo uma tristeza, uma coisa anti-humana, né? Sei lá o que é isso. Ai, Marcos, eu espero que acabe logo, como você também, né? Eu espero que acabe logo, mas eu gostaria que o seu ouvinte tivesse consciência de 4 palavras que são muito usadas pelos inimigos de Israel, e elas fazem parte daquelas 2 famosas proposições de Goebbels, o ideólogo do nazismo, o homem da propaganda nazista. Ele dizia, em primeiro lugar, mintam sempre, porque uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade. Essa foi uma das frases dele que o Hamas adota. E a segunda é: atribua a seu inimigo todas as maldades que você faz e você terá a população contra eles. E o Hamas faz isso. E ele faz isso de uma forma muito eficiente. Ele usa 4 termos, eu queria esclarecer cada um deles para o seu ouvinte: genocídio, apartheid, colonialismo e prisão a céu aberto. Eles falam em genocídio. Os judeus eram 18 milhões de pessoas antes de começar a Segunda Guerra Mundial. 6 milhões de judeus foram exterminados. A Segunda Guerra Mundial terminou com entre 12 e 12,5 milhões de judeus. Hoje nós somos entre 15 e 15,5 milhões de judeus. Significa que, partindo de uma base de 12 milhões, 12,5, chegamos a 15,5, nós subimos aproximadamente 20% em 78 anos. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para lembrar o Sexteto da Leda, ou seja, os suplementos que eu uso todo dia e que recomendo que você use. Você entra no site da Doctors First, usa o cupom LEDA5 para adquirir a coenzima Q10, seu coração agradece, a vitamina K2, o magnésio, fundamental na vida da gente, ômega 3, melatonina, porque uma boa noite de sono é tudo, e cúrcuma, porque seus joelhos, as suas articulações agradecem. Agora, se você quiser, você pode acrescentar a vitamina D3, perfeita para a imunidade, ok? Site da Doctors First, estou esperando vocês. Sexteto da Leda, cupom LEDA5. Até lá! Os palestinos saíram daqui de Israel em 750 mil, segundo eles. Segundo Israel, 700 mil, eles falam em 750 mil. Não muda nada esses 50 mil de diferença. Hoje, segundo a WAFA, que é o IBGE palestino, eles são 5.540.000. Como é que
pode subir em 75 anos, 3 anos a menos que os judeus. Eles subiram praticamente 4,5 milhões de pessoas, enquanto nós, judeus, subimos só 3 milhões. Nós saímos de uma base de 12 milhões, eles saíram de uma base de menos de 1 milhão. Que genocídio é esse que o povo cresce? Que genocídio é esse? Não existe genocídio, mas eles que tentam acabar com o povo judeu usam a palavra genocídio como se nós estivéssemos fazendo contra eles. A segunda coisa é apartheid. Aqui em Israel, você já visitou Israel, Leda? Não. Não. Ok. Pena, porque aí você poderia comprovar o que eu estou dizendo. Todos os hospitais têm médicos árabes, têm enfermeiros árabes, têm funcionários na administração árabes. Todos os restaurantes têm algum funcionário árabe, ou é na cozinha, ou é garçom, ou é caixa, etc. Toda a farmácia, todo shopping, no sistema judicial, você tem juízes árabes na primeira, segunda, terceira instância e na Suprema Corte. Inclusive, o presidente da Suprema Corte anterior era árabe. Na política, você tem 4 partidos árabes representados no parlamento. Fora isso, você tem árabes que disputam eleições não por partidos árabes, mas por partidos ideológicos, na direita, na esquerda, mas que não são partidos especificamente para uma comunidade. Então, você tem árabes no parlamento. Não existe nenhuma área na alta tecnologia, nem se fala a quantidade de programadores árabes, etc. Agora, se você olhar na faixa de Gaza, não tem um judeu. Não tem colono, não tem militar, não tem agricultor, não tem dono de loja, não tem nenhum judeu na faixa de Gaza. Tá? Que apartheid é isso? Onde está o apartheid? Acuse o seu inimigo daquilo que você faz. Terceiro é colonizador. Nós somos colonizadores. Na faixa de Gaza, desde 2005, não tem um judeu. Todos foram tirados de lá. A maior parte saiu de lá à força, foram retirados pelo exército, porque não queriam sair. Não sobrou um único judeu na faixa de Gaza. Que colonialismo é esse que não tem colono, não tem sistema militar do colonizador, não tem sistema policial do colonizador, não tem sistema judicial do colonizador? Como que é colonizado? Como se coloniza um país sem colocar nenhum desses aspectos? Novamente, a terceira mentira. E a quarta mentira é a prisão a céu aberto. Eu acabei de falar que antes do Hamas assumir a faixa de Gaza, 46% da população de Gaza trabalhava aqui em Israel. E eu também falei que até o dia 6 trabalhava aqui 18.700 funcionários de Gaza e mais 7 mil estava em vias de ser aprovado mais 7 mil, além dos comerciantes que cruzavam a fronteira diariamente. E aí fala em prisão a céu aberto. Na verdade, se há prisão a céu aberto, é porque o Hamas, a Jihad Islâmica e os outros grupos terroristas escravizam sua própria população. E desde que o Hamas está na direção da faixa de Gaza, não foi construído um único hospital. Foram construídas escolas, todas elas pela ONU, nenhuma pelo Hamas. Não foi construída nenhuma estação hidroelétrica ou de geração de energia elétrica. Não foi feita nenhuma estação de dessalinização de água do mar. Mas foram construídos 500 quilômetros de túneis para ataques a Israel e para armazenamento de armas e proteção dos terroristas. 500 quilômetros. Está tudo muito claro, né? Infelizmente, está tudo muito claro. Mas a população ouve os slogans, principalmente esses 4 que eu acabei de falar, e sai na rua imaginando que isso é verdade. Quando hoje as informações estão disponíveis, entra na internet, leia os relatórios, não precisa ler de Israel. Talvez os de Israel são realmente one-sided, como fala, muito tendenciosos. Então não leia os relatórios de Israel. Leia os relatórios da ONU, leia os relatórios da Comissão Econômica Europeia, leia os relatórios do governo japonês sobre o que acontece na faixa de Gaza. Se instrua antes de sair carregando bandeira da Palestina e gritando "From the Jordan to the sea, Palestine will be free". Pare de falar essas estupidezes. Muito obrigada, Marcos. Eu espero que isso acabe, que, amém, sei lá, que nunca mais se repita, né, o 7 de outubro. Leda, eu quero te dizer uma coisa. Eu tenho dado palestras durante todos esses anos sobre os avanços tecnológicos de Israel. Eu falo sobre a invenção
do Waze que todo mundo usa, o telefone celular que nós estamos falando agora, a Voice over Internet Protocol que nós estamos falando, tudo inventado aqui, a impressora digital que a gente usa em casa, são coisas inventadas aqui, o estente cardiológico, a cadeira de plástico e tal. Eu gosto de falar dessas coisas, eu queria voltar aqui para falar sobre isso com você. Não queria falar sobre guerra. Eu espero que Deus me ajude e a gente possa fazer uma reunião para falar das invenções e da tecnologia israelense, que é o campo onde eu vim atuando com os meus velhinhos também. Tá bom. Eu vou contar com isso, tá bom? Ok. Muito obrigado pelo espaço. Um abraço a você, obrigado a você que me ouviu com paciência até aqui. Um abraço para você, boa sorte aí. Um abraço para vocês todos. Paz, se Deus quiser, sem terror. Paz. Sem terror. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre, aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.